E o Demétrio segue falando de como foi sua ida a Buenos Aires para conhecer Yupanqui pessoalmente. Foi uma coisa doidíssima, porque eu sei que muita gente já fez isso e até com tiros mais longos para a Europa, para cá e para lá, mas eu não tinha um tostão. Eu fiz essa pausa para botarem no meio o adjetivo que quiserem. Eu não tinha um reticências tostão, e não tinha mesmo. E vocês imaginem que um cara de outro país queira conhecer o Chico Buarque. E o cara quer conhecer o Chico Buarque e diz assim, puxa, meu jeito de conhecer esse cara é parar na casa daquele sujeito lá no Piauí que eu conheci numa viagem. Foi o que eu fiz. Eu fui para Paraná, Entre Rios, porque era o único contato que eu tinha aos 23 anos de idade dentro da Argentina, porque eu tinha ido ao Uruguai e feito um programa de rádio ao lado desse cara, que era um juiz e um historiador diletante chamado Oscar Tavani. O Oscar Tavani tinha me dito, um cara bem mais velho do que eu e bem estabelecido, me disse, quando tu quiseres conhecer algo do folclore de Entre Rios, vai para minha casa. E nada mais, conversamos 3 minutos. Eu liguei pro cara e disse, Tchê, lembra aquilo que tu propuseste há alguns meses? Eu quero ir porque eu quero conhecer o Yupanqui. E ele disse, vem. Quando eu cheguei lá, ele não me disse isso ao telefone, eu descobri que ele tinha um amigo que tomava mate com Yupanqui às segundas-feiras em Buenos Aires. Isso não era pouca coisa, porque a minha intenção de ir naquele momento foi porque eu sabia que Yupanqui já vinha parando de tocar, talvez eu não tivesse mais a chance de conhecê-lo, mas porque eu vi um quadradinho que a gente chamava tijolinho no jornal escrito pelo Juarez Fonseca dizendo que Yupanqui estava com um programa de rádio na Nacional de Buenos Aires. Já havia tecnologia em 90, é claro, em 1990, para que esse programa fosse feito na França. Mas eu resolvi concluir, e não me certifiquei disso, que Yupanqui estava em Buenos Aires, porque vivia na França. Eu digo, bom, para a França é que eu não vou mesmo, aliás, não fui até hoje. Então, a minha chance de conhecer esse cara é agora. Não tinha nem confirmado que ele estava em Buenos Aires. E eu caí aleatoriamente na casa de um cara no interior do país que disse, sim, eu tenho essa conexão para ti. E Yupanqui era muito arisco, era muito difícil de receber quem quer que fosse. Foi mais uma batalha que tem alguns capítulos bonitos, mas realmente consegui ficar 50 minutos, 1 hora com esse cara num café, só nós dois, ouvindo as coisas que ele se dispôs a me dizer, perguntando timidamente para conduzir aquele assunto, porque eu ficava pensando, daqui a pouco esse cara para de falar, fica tomando essa água dele e eu vou ficar só com a memória visual desse encontro. Então eu ia dando uma alfinetada daqui, outra dali e tratando de escutar. Foi uma coisa realmente sensacional. Depois ele me deu uma carona de táxi, me largou em Retiro porque eu só tinha passagem de volta. Eu não tinha nem para comer, né? Então entrei no ônibus e vim embora. Acaba se criando uma relação a partir daí, quer dizer, esse encontro foi em 90. Eu tenho uma longa história que também não cabe detalhar aqui, mas muito bonita, em que eu tive a clareza, a certeza de que Yupanqui só me recebeu por eu me chamar Demétrio, porque o pai dele se chamava assim, e ele estava dando uma desculpa, inventando um jeito de não me receber, como tinha me advertido que provavelmente ele faria. Ele estava muito recluso e era mal-humorado com esse tipo de demanda, mesmo de jornalistas. Imagina de um guri inquieto brasileiro. E quando eu comecei a argumentar, nervoso, porque ele tinha marcado naquela terça-feira e ele estava dizendo que era na quarta, e eu não tinha onde ficar e não sei o quê, quando eu comecei a falar, ele disse, como é que o senhor me disse que era o seu nome? Muito serenamente, assim, eu disse, Demétrio. Ele disse, esse era o nome do meu pai. Eu encontro no café Las Tablitas, Atauá. Aquilo resolveu, aquilo foi a palavra de passagem, né? O significado de senha que se usa hoje, essa password, né? Foi assim que funcionou. E eu, em 94, depois de 2 anos da morte dele, fiz uma viagem mais confortável, digamos assim, em que eu conheci alguns das províncias, dos lugares que geraram a música dele. Naquela ocasião conheci rapidamente, recebi uma carta de apresentação do filho dele, o Coja Chaveiro, ou Coja Yupanqui. Ele não gosta muito na Argentina usar Coja Yupanqui, acha meio apelativo, mas aqui a gente gosta de fazer isso para identificar bem. Roberto Chaveiro, né? O nome era o mesmo nome do pai dele. E porque, claro, Atahualpa Yupanqui é um pseudônimo. E
e o Koja rapidamente nos relinchamos ali em 94. Em 97 ele me localizou em Porto Alegre e me convidou para algo que se chamou Encontro Nacional de Difusores do Folclore na Argentina. Muito importante, com uma atuação coletiva no Parque Centenário. Foi algo muito forte para falar de folclore e para tocar também. E eu, ainda naquelas alturas, jovem, quer dizer, um cara de 30 anos, 31 anos, fui lá, participei como único não nacional, já que se tratava de folclore argentino. Eu era o único que não era argentino ali, com poetas, com músicos. Foi um batismo interessante que acabou gerando o convite para participar em Cosquín em janeiro de 98, na Penha Donata. As penhas são concessões que se dão a pessoas de notório saber folclórico, vamos dizer assim, e a Fundação Atahualpa Yupanqui tinha a sua, enorme, um belo de um lugar. Fizemos um trabalho legal ali e a partir daí eu comecei a ir todos os anos à Argentina a convite da Fundação Atahualpa Yupanqui e desenvolvi uma amizade, como diriam eles, entrañable com o Koja Yupanqui ou com o Koja Chaveiro. Depois tive a oportunidade de trazê-lo várias vezes. E o ponto forte sempre são as homenagens em 31 de janeiro, no Cerro Colorado, e em 23 de maio, data de nascimento e de morte de Yupanqui, em que existe um caráter público, sim, mas existe um caráter muito forte doméstico, de confraria, e de algo que passou a se chamar os Yupanquianos, né? Fulano é Yupanquiano, os Yupanquianos estão deliberando tal coisa. Tem um caráter assim, parece seita, partido, parece exagerado, mas é que talvez exista uma forma de ser Yupanquiana, vaja uno a saber. Então eu tenho sempre que posso me apresentado nesses lugares, tenho uma relação com os naturais do Cerro Colorado, que é um pequeno lugar preservado no interior de Córdoba, quase em Santiago del Estero. Ainda no último janeiro consegui estar lá, em maio não, e enfim, sempre que me é possível eu estou lá. É curioso porque o próprio Cantos do Sul da Terra me criou um pouco de dificuldade nesse sentido, porque o programa ao vivo é um conceito, o público gosta disso, e eu já não consigo viajar tanto quanto em outros momentos. Alguém poderia pensar que seria o contrário, e não é. Mas enfim, estamos sempre em contato, esse grupo, e sempre em contato com Atahualpa Yupanqui, como não, né? Quebrada de Chija, voy con el sol, arriando mis animales, uy, jo, jo, jo. Caminito de la cuesta, cantando voy, golpeando los guardamontes, uy, jo, jo, jo. Verde el chacaral de la loma, verde aquel sauce llorón, las penas pasan de largo, uy, jo, jo, jo. Las penas pasan de largo, no hay ser, señor. Hay una que me hace bulla adentro del corazón. Atrasito de las cumbres se acuesta el sol. Yo voy llegando al potrero, uy, jo, jo, jo. Pa' cuando encierre las vacas, uy, jo, jo, jo. Una canción en la noche cantaré yo. Verde el chacral de la loma, verde aquel sauce llorón,
las penas pasan de largo y las penas pasan de largo, no hay ser, señor, hay una que me hace bulla adentro del corazón. Vaca, 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 uy, jo, 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 uy, jo, jo, jo.